Olá, meu amigo, bom dia. Olá, minha amiga, bom dia. Bom dia a todos patriotas, bom dia, essa nação abençoada de nosso Senhor Deus. Bom dia para todos, um abraço para todos. Hoje, 21 de março, sábado, né? E estamos aí já caminhando para o final do mês. E hoje, como eu quero começar logo o vídeo hoje falando do nosso presidente Bolsonaro mais uma vez. Ontem, realmente, os médicos passaram boletim médico, né? Saiu o boletim médico e realmente ele continua em tratamento intensivo, né? Naquela sala. A pessoa sai da UTI, mas fica naquela sala especial ainda, que merece muito cuidado, né? Ainda, né? Mas o bom é que, graças a Deus, ele está se recuperando bem, né? Graças a Deus. Está reagindo bem a medicação, os medicamentos, graças a Deus. E os médicos estão atentos com o tratamento dele, né? Mas a expectativa é que ele receba alta, né? Ainda não está marcado ainda quando vai receber alta, mas eu, a gente espera que ele receba alta e esteja bem, né? Para ir para casa, né? Porque é o que eu creio, né? Que o Carrasco Alexandre de Moraes deu um parecer ontem que a PGR se manifestasse a respeito da ida dele para a prisão domiciliar, né? Da saída do hospital para a prisão domiciliar, ou seja, ir para casa, né? E é o que a gente espera, é o mínimo que esse Carrasco Alexandre de Moraes pode fazer com o nosso presidente Bolsonaro, não que ele seja bonzinho, né? É um homem do coração mau, infelizmente, o Alexandre de Moraes. Mas é o mínimo que ele pode fazer é liberar ele para ir para a prisão domiciliar, quer dizer, ir para casa, né? Para se cuidar em casa, né? E certamente isso vai acontecer, né? O que eu creio, eu acho que vai acontecer quando os médicos derem alta ao presidente Bolsonaro, ele ir para casa. E pelo menos já é um alívio, né? Pelo menos já é um alívio. E que a gente espera, né, que realmente as coisas mudem, né, no nosso país, que as coisas comecem a andar de uma maneira diferente, como estava. Porque como antes atrás estava muito complicado, né? E continua ainda complicado. Mas as coisas com essa situação do Banco Macho e tudo mais aí, as coisas estão se resolvendo. O envolvimento dos ministros do STF com esse caso aí, com esse escândalo aí, realmente o STF já não tinha uma credibilidade já muito grande entre a população brasileira, agora está realmente cada vez pior, né? Então eles estão querendo realmente ver se livra um pouco a cara deles, né? E certamente deve acontecer aí, tá nos bastidores dentro do STF, está acontecendo lá um movimento entre ministros para liberar o presidente Bolsonaro, né? E a mídia, toda a mídia falando aí a respeito desse caso do presidente Bolsonaro agora no momento, né? Toda a mídia, né? Todos os meios da velha mídia, né? Globo, Bandeirante, SBT, CNN e por aí vai, né? O UOL, todo mundo tá falando agora da libertação do presidente Bolsonaro ir para casa, né? Quer dizer, tarde demais, né? Ajudaram o Alexandre de Moraes a colocar o presidente Bolsonaro, né, na prisão, na condenação. Agora está todo mundo achando que o Alexandre de Moraes está sendo, como diz, um carrasco, né? E realmente o que ele é mesmo, é realmente um carrasco, né? E então deve acontecer a liberação do presidente Bolsonaro ir para casa. Dito isso, quero passar aqui um pouco aqui, que ontem eu estava ouvindo aqui um comentário de uma professora de direito, né? E onde ela mencionava um caso assim, não falando do caso do presidente Bolsonaro, nem mas dentro desse entendimento, né, do caso do presidente Bolsonaro e agora com o Vacara aí, com a delação premiada, né, a delação do Vacara. E então o que ela estava falando da seguinte maneira, que
A delação premiada, ela só vale se tiver prova. Ou seja, se o delator falar algo e não mostrar as provas, só a fala dele, quer dizer, só a fala dele não vale. No entendimento da professora, né? E é o que eu acho que até quem... Eu não sou jurista, não sou formado em direito, mas até quem é leigo na parte de jurídica, como eu sou, né? Eu sou leigo nessa parte, né? Porque eu não estudei direito, mas mesmo para quem não entende muito de justiça, a gente sabe que esse julgamento do presidente Bolsonaro e de todos esses presos do 8 de janeiro, que foi feito em cima de narrativa. Foi um julgamento feito em cima de narrativa. Então não tem como isso se sustentar, não tem como isso se sustentar se não tem prova concreta de que realmente essas pessoas cometeram tal crime. Quer dizer, a prisão do presidente Bolsonaro, a condenação do presidente Bolsonaro foi baseada simplesmente na conversa do Mauro Cid. Né? Quer dizer, ele não mostrou prova, ele insistiu uma minuta de um golpe que isso nunca apareceu. Quer dizer, foi a palavra dele que valeu. Quer dizer, sem mostrar prova nenhuma. Ou seja, como é que um julgamento desse tem condições de se sustentar? Como é que uma condenação dessa tem condições de se sustentar se não tem fundamento, juridicamente não tem fundamento jurídico, né? Porque foi uma delação feita, mudou a delação várias vezes o Mauro Cid, falava uma coisa hoje, quando era amanhã já falava outra coisa. Quer dizer, ele falava o que o Moraes e os outros ministros que estavam envolvidos no julgamento do caso queriam ouvir. Queriam que ele falasse aquilo. Ou seja, como é que pode um julgamento desse se sustentar? Isso tem que ser anulado. Porque o Mauro Cid não mostrou prova nenhuma, foi só a conversa dele. E isso valeu para o presidente Bolsonaro. Quer dizer, agora não vai valer para os ministros, porque o que o Vacari falar, na delação que ele falar, não vai valer, porque se ele não mostrar prova, não vai valer. Quer dizer, para o presidente Bolsonaro valeu. Não mostrou prova nenhuma, não tem prova nenhuma que ele era, como se diz, o mentor do golpe do 8 de janeiro, essa falácia, quer dizer, essa falácia que inventaram em cima dessa narrativa, que mentira tudo isso. E isso valeu para o presidente Bolsonaro. Mas agora não vai valer. Se o Vacari não mostrar prova concreta que realmente esses ministros e outros mais estão envolvidos aí, como Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, presidente de Câmara do Senado, presidente de Câmara do Deputado e PGR, e uma turma aí. Né? É uma turma que está envolvida nisso aí. Então, assim, se valeu a palavra do Mauro Cid para a condenação do presidente Bolsonaro, agora não vai valer para esses casos agora. Quer dizer, ele precisa mostrar prova. Tem que mostrar prova. Aí sim, o que ele vai falar, e com as provas, aí sim, vão chegar no entendimento de condenar alguém. Né? Então é isso que a gente está esperando. Certamente essa semana agora que vem deve ser uma semana bem agitada em Brasília. Deve ser uma semana aí onde com certeza o Vacari deve começar a falar, né? E então certamente vai começar, porque ele não pode mentir, ele tem que falar a verdade, porque se ele mentir, aí sim nunca mais ele vai sair da cadeia, né? Mas ele precisa, para pelo menos a pena ser amenizada, a pena dele, tem que falar a verdade, né? Ou até mesmo de repente chegar um perdão da condenação, né? Quem sabe, né? Até eu dou, por exemplo, dou um conselho para ele: fale a verdade. Fale toda a verdade, não esconda nada. Como o ministro André Mendonça não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Se tem alguém que está envolvido nas falcatruas, que vai ter que ser exposto e ter que ser descoberto todo mundo. E se tiver alguém que merece ser condenado, vai ser condenado. Não vai passar a mão na cabeça de ninguém, nem mesmo dos companheiros dele lá do STF, né? Então o negócio está sendo muito, muito rígido, né? Então André Mendonça não é Dias Toffoli nem é Alexandre de Moraes. Realmente está se comportando de uma maneira diferente, né? E a gente espera que realmente ainda há o mínimo de justiça nesse país ainda, o mínimo. Por vídeo não ficar muito extenso, mas vou falar bem rápido aqui.
anteontem, se não me engano, de quinta-feira para sexta-feira, na noite de quinta-feira para sexta, não sei, acho que 8 horas, 8h30 da noite, mais ou menos, em Brasília. O avião que o ministro André Mendonça, e segundo as informações, que tinha mais outro ministro no avião também, que era o Luiz Fux, né? O avião teve, segundo as informações, que o avião teve algum problema mecânico, e então não foi, parece que o avião já estaria taxiando, alguma coisa assim na pista, né? E de repente o piloto detectou que tinha um problema mecânico no avião. Foi abordada a decolagem do avião e realmente aconteceu esse fato aí. Não se sabe se realmente a ANAC ou como é que diz, a aeronáutica deve dar algum parecer a respeito disso aí, né? Porque precisa ser investigado. É um caso sério, a gente sabe o que já passou no passado para trás, de pessoas que estavam realmente envolvidas em negócios, situações muito importantes, né? E de repente aconteceu acidente de avião. Quem não lembra do Eduardo Campos, né? Quando crescia nas pesquisas aí em 2017, 2016, alguma coisa assim, não estou lembrando bem o ano. Que eu lembro que era a Dilma que era presidenta na época, né? E o Eduardo Campos crescia nas pesquisas e realmente estava tomando já espaço dentro da política naquela época, era candidato à presidência na época, e estava crescendo nas pesquisas, né? E de repente, se todo mundo sabe o que aconteceu, um acidente de avião com ele, né? E até hoje, às vezes, não está bem explicado esses acidentes que acontecem no Brasil, e fica uma coisa assim que não fica bem explicado para a gente realmente ter certeza que o que aconteceu, né? Quem não lembra também do caso do Theo Rivasque, né, também, né? E isso, na época também, né, foi dois acidentes quase próximos do outro. Foi o Eduardo Campos e depois do ministro Theo Rivasque, né, que investigava na época, era o relator na época do caso da Lava Jato, né? E, então o outro acidente até hoje não foi se explicado direito, não foi acho que assim, o que foi falado, muita gente, eu pelo menos não acreditei, né? Não acredito no relato que foi dado, né? E, então aconteceu, infelizmente, e quem entrou no lugar dele na época? Quem entrou? Alexandre de Moraes, no lugar de Theo Rivasque, né? E, então, gente, esse caso precisa ser investigado pela Polícia Federal, caso agora do avião, precisa ser investigado isso aí. Eu não estou aqui levantando teoria da conspiração, não. Apenas eu tenho o direito de suspeitar alguma coisa, né? Eu tenho esse direito ainda, de suspeitar. É a minha opinião. E que precisa ser investigada essa situação esse problema agora no avião, né? Precisa ser realmente explicado à população que a gente está querendo a explicação a respeito desse problema. Tá bom, gente? Então, um abraço aí para todos e que Deus abençoe. Tenha um bom sábado pela frente, um bom final de semana, um bom domingo e que Deus lhe abençoe grandemente, você com toda a sua família. E vamos continuar orando pelo nosso presidente Bolsonaro, pelo André Mendonça, né? E que está realmente dois casos muito importantes, aí que ele está à frente, aí relator desses dois casos muito importantes, e que Deus proteja esse homem. Deus guarde eles e todos aqueles que querem o melhor para o nosso país. Tá bom, gente? Então, um abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu like. E isso é muito importante para o crescimento do canal, tá bom? Um abraço e que Deus lhe abençoe em nome do Senhor Jesus. E tenha um bom domingo, um bom sábado, um bom domingo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.